Bom, a aula agora é de negação, né? É um importante conhecimento que cai em concurso, tal da negação, e cai sempre, porque existem algumas regras para a gente poder negar alguma coisa. Então, se eu digo assim, Maria é loira, como que eu nego? Vou chamar isso de P. Então, como que eu nego Maria é loira? Então, o símbolo dela, nas provas se apresentam assim. Ou é um N, um tio, ou isso daqui, ó. Esse é o símbolo da negação. Então, se eu quero negar o P, eu represento assim, ó. Não P. Ou esse símbolo aqui, que é não P. Pode aparecer dessas duas formas. Então, vamos negar esse Márcia é loira. Márcia não é loira. E na lógica, as coisas devem ser muito claras. Márcia é loira, negando Márcia não é loira. Não quer dizer que ela é morena, não quer dizer que ela é ruiva. A lógica não trabalha dessa forma. Você tem uma característica, vamos dizer aqui, e você nega ela dizendo que ela não é. Não é tal coisa, mas não quer dizer que ela seja outra coisa. Entendeu? Então, vamos supor uma outra aqui, que o carro é verde. O carro é verde. Não que o carro não é verde. Mas não está dizendo que cor que ele é. Está dizendo apenas a cor que ele não é. Então é importante se atentar para esses detalhes, porque às vezes na prova diz assim, a negação de Márcia é loira, Márcia é morena. Não. A negação de Márcia é loira, Márcia não é loira. Ela pode ser qualquer outra coisa. Mas ela não é necessariamente morena. Ela pode ser ruiva, pode ser negra, pode ser qualquer coisa. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado aqui. Tá bom? Então negar é isso. Mas não é só com o não que a gente nega. Não. Vou mostrar para vocês as formas que o não aparece, né? Então, só dei uma visão geral da negação, mas o não ele pode vir de várias formas. E eu vou apresentar as formas mais comuns para vocês. Então, a negação, o símbolo é N, ou aquele outro símbolo que eu disse para vocês. E a negação, as formas que ela se apresenta é assim, ó. Não é verdade. Ela pode vir assim, não é verdade que Márcia é loira. Ou seja, então ou pode vir, é falso que Márcia é loira. Né? O que mais que ela pode aparecer? Não é verdade, é falso. Deixa eu apagar aqui, ficou feio. Não é verdade, é falso. É uma das formas que ela se apresenta, né? Não é verdade, é falso. E o próprio não. Então, se eu tiver aqui P, José é pedreiro, para negar isso. José não é pedreiro,
Não é. É falso que José é pedreiro, não é verdade que José é pedreiro. Pode aparecer de qualquer forma. Para negar, pode ser assim, ó. Não é verdade. Deixa eu fazer de uma forma mais inteligente, que não foi muito inteligente. Então eu tenho um exemplo aqui. Exemplo. José é pedreiro. Isso é meu P. Tá, beleza? José é pedreiro, né? Para negar isso, não é verdade que José é pedreiro, é falso que José é pedreiro, ou José não é pedreiro. Qualquer uma dessas situações nega. Então isso é negação. Mas para cada tipo de conectivo existe uma fórmula. Porque a proposição simples, você coloca só isso que eu falei agora. É falso, não é, não é. E para a proposição composta? Para propor um conectivo, como é que eu nego? Então, como que eu nego? Conectivo E? Como? Meu Deus do céu, que porcaria é essa que não está funcionando? Vamos ver. Então, como que nego o conectivo E? Que é esse símbolozinho para baixo. Como que eu nego ele? Então eu tenho aqui. Vamos colocar uma proposição aqui, ó. P. E que. Para negar, eu faço isso aqui. Não P. E que. Coloco o símbolo de negação e o resultado vai ser isso daqui, ó. Você nega o primeiro, nega o segundo e troca o E por OU e vira OU. Pensa que doido. Troca o E por OU. Ó, você trocou o E por OU. Sempre assim. Como que nega o conectivo OU? Como que nega o conectivo OU? Conectivo OU, que é esse pra ciminha. Então você tem lá o P ou que. Então você coloca o símbolozinho para negar e repete aqui P ou que. E agora é o resultado. Não nega o primeiro, nega o segundo e troca o OU por E. Perceba que eu inverti o OU por E. Você troca. Você tem um negócio desse? Que é bem desse modelo? Ah, então como é que eu vou decorar tudo isso? Eu vou infartar. Farta não, filho. A hora que você começar a fazer exercício, vai pondo em prática e vai internalizando cada uma dessas situações. Ai, meu Deus, não é amarelo que eu quero. É verdinho. Então, você veja. Olha aí. Ou. Então, como que nega o conectivo E? Você nega o primeiro, nega o segundo e troca o E por OU. É assim que acontece. Como que eu nego o conectivo OU? Nega o primeiro, nega o segundo e troca o OU por E. Tá bom? Isso é uma regra básica. Quieto, não entendi nada. Fiquei louca agora. Fiquei pirada. Enlouqueci completamente. Não esqueçam de anotar isso. Dá um pause no vídeo e anotem isso, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como que é.
vou mostrar 2 exemplos para vocês. Então vamos lá, exemplo. Vamos lá. Joel é magro e Maria é alta. Vou chamar isso de P, né? Como que eu nego P? Lembra que eu nego o primeiro, nego o segundo e troco o E por O. Então, Joel não é magro. Nego o segundo. Maria não é alta. E troquei aqui por O, porque trata-se de um conectivo E. Certo? Outro exemplo. Vou chamar de que? Joana é verde ou José é marciano. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? A lógica, vamos negar isso aí. Não que Joana não é verde, ó, neguei o primeiro. Vou negar o segundo. José não é marciano. Minha letra fica cada vez mais ridícula. E troco ou por E, porque trata-se de conectivo ou. Nas provas cai exatamente assim, negue qual frasezinha. Então é importante que você tenha essa regra bem clara na sua cabeça. Entendeu? E aí, como que eu nego a condicional? Como que eu nego a condicional? Como que eu nego a condicional? Como que nega condicional? Né? Como que nega condicional? Negar condicional. Eu gosto sempre que as pessoas pensem na lógica, né? Quando vão negar condicional. Pense logicamente. Se chove, então leva o guarda-chuva. Como que faz para negar isso? Então a maioria das pessoas pensa assim, não chove, não leva o guarda-chuva. Não. Para você negar, choveu e você não fez isso. Ou seja, isso aqui aconteceu, choveu e você não levou o guarda-chuva. Então você negou a condicional. Lembra que eu falei lá na frente que negar é o mesmo que dizer é falso? Não é verdade? Então é a mesma coisa. Para eu negar a condicional, é tornar esse valor falso. Então, para eu negar essa P aqui, eu coloco chove, aconteceu a situação suficiente e não levei o guarda-chuva. Eu não levei o guarda-chuva. Você negou o que você disse. Ou seja, se isso daqui era verdade, você tornou isso falso. Percebam, meu Deus do céu, percebam que se você analisar bem, é como se você estivesse vendo a própria tabela verdade. Que na condicional você tem o primeiro valor verdadeiro, porém o segundo foi falso. Então você tornou falso. Isso é negar a condicional. A situação
acontece, porém você não, a condição suficiente acontece, porém a necessária não é atendida. Então você mentiu, porque você disse, toda vez que chove, se chove eu levo guarda-chuva, aí choveu, você não levou, que mentira. Então isso é negar a condicional, é assim, né? A regra é você mantém a primeira, troca o então por e nega a segunda. Então é assim, ó. P é assim. P, então que? Não P é o que? P e não que. É isso. É isso que é a negação da condicional. Eu vou apagar rapidinho, vou colocar uma tabelinha para que vocês possam anotar o resumão, que é a recapitulação. E aí nós vamos passar para os exercícios. Agora sim, exercícios de fato, tá bom? Não, ainda não. Tem um vídeo ainda de equivalência. Mas antes da equivalência eu vou colocar uma tabelinha rapidinho para que vocês possam recapitular rapidamente tudo o que eu disse, né? Parece difícil. É muita coisa para guardar, é mesmo. Isso não se guarda em um dia, 2, 3, não. É com muito estudo e repetição desse estudo para poder conseguir fazer tudo direitinho. Então, não pense em guardar isso agora, nesse exato momento. Não, isso leva tempo. Deixa eu só pegar uma tabelinha que eu tenho aqui para facilitar a vida de vocês. Eu deveria ter marcado a página, pra vocês não verem isso subindo assim, loucamente. Mas eu fico irritada quando eu não consigo fazer o que eu quero. Então tá aqui, ó. Eu quero que vocês olhem isso com bastante cuidado. Porque tem o seguinte, ó. Eu vou passar pro outro para eu poder desenhar em cima para vocês verem. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, que eu deveria ter antecipado para vocês, mas eu não fiz isso. Então é assim. Ó, vamos rapidinho ver isso aqui. Ó, vamos lá. Então, só para recapitular as estruturas lógicas aqui e as negativas das proposições compostas que a gente acabou. A única que eu não falei foi a negação da bicondicional. Ela é pouco usada, mas eu vou falar sobre ela rapidinho. Ela é pouco usada. A mais usada mesmo são essas 3 primeiras que vocês devem guardar com todo carinho e amor. Então, lembra, a estrutura lógica P e Q, ela é verdade quando ambos são verdade. A gente falou sobre isso. E é falsa quando um dos dois forem falso ou se os dois forem falsos. No ou, ela é verdade quando um dos dois for verdade. E será falsa quando os dois forem falsos. Aqui, na condicional, que é a mais importante pra gente, só será falso em um caso. Quando a condição suficiente acontecer, ou seja, P for verdade e Q for falso, que é aquele caso de Vera Fischer. V então F. Então isso vai ser F, né? Mas nos demais casos tudo é verdade. A C e somente C, ela é verdade quando tiver valores lógicos iguais, eu falei agora há pouco na aula anterior, e é falso quando os valores forem diferentes. E a negação de P é falso. Se o P for verdade, então a negação dele será falsa. E se ele for falso, a negação dele será verdade. Por exemplo, vou colocar assim, ó. Vamos supor que P tem esse valor aqui, ó, V e F. Qual que é a negação? É ao contrário. Se esse vale V, esse valerá F. E se esse vale F, vale V. Negar é contradizer. Se aqui está dizendo uma coisa, que diz ao contrário. E se aqui está dizendo uma coisa, que diz ao contrário. Isso é negar, né?
Vamos supor que Joel é magro, Joel não é magro. É falso que Joel é magro. Entendeu? Não é verdade que Joel é magro. Então você está o tempo todo desmentindo. Isso chama negação. Você nega tudo que é dito. Se diz uma coisa, você nega. Se diz outra, você nega. E aí existem as regrinhas. É importante que vocês tenham essa tabelinha e desenhem elas quantas vezes for necessário. Se eu for negar P e Q, P e Q, eu nego a primeira, nego a segunda e troco o E por O. Se eu vou negar o O, P ou Q, eu nego a primeira, percebam, nego a segunda e troco. Eita Deus. Peraí, meu povo, minha gente. Nego a primeira, nego a segunda e troco o O por E. Ai, que eu não vou conseguir guardar. Guarda, neném, tenha paciência, com o tempo mesmo. Mas escreva essa tabela. Negação de P, então, que é mantém P, lembra, choveu, eu não levei guarda-chuva. Então, choveu e não levei guarda-chuva. E aí você vai trocar a setinha pelo E. E a negação de P, C somente CQ, percebam que eu tinha desmembrado aquela hora que era mesmo que fazer isso. P, então Q, E, Q, então P. Perceba que ele está negando a condicional conforme a gente já aprendeu, ó. P e não Q, igual aqui em cima. Aqui Q e não P, e trocou o E por O. Sendo que tiver o E, que é o caso aqui, tipo o caso aqui, você troca por O. Entendeu? É assim que funciona. Então, a gente vai falar na próxima aula rapidinho de equivalências, mas eu considero essa aula de negação e a aula próxima de equivalência fundamentais antes da gente iniciar os nossos exercícios que começarão hoje, tá bom? Então, guardem bem essas duas tabelas. Escrevam elas se puder aí, imprimam, façam o que for preciso. Se precisar dela, que eu envie por e-mail, eu envio. Tá bom? Então, por enquanto, esse vídeo agora é só sobre isso. E aí nós vamos pro vídeo de equivalência. Beijo!